Você já tentou ficar sem pornografia, mas aí você sentiu que algo estranho estava acontecendo com você. Às vezes era algo bom, às vezes era algo ruim. Só que você não sabia identificar exatamente o que era isso, o que estava mudando em você. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 efeitos surpreendentes que acontecem com você quando você decide largar a pornografia de vez. Efeitos esses que muitos homens só conseguem ter, só conseguem identificar mesmo de verdade quando realmente param de consumir isso. E fica até o final, porque o último efeito, o sétimo, é o life changer. É o efeito que vai mudar a sua vida de verdade. Vai mudar a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você enxerga a sua energia e a sua masculinidade. E por que esse vídeo é tão importante? Porque não é um vídeo motivacional. É um vídeo que fala sobre como esse hábito está mexendo com a química do seu cérebro, com a sua energia sexual, com a sua capacidade de foco, até na sua autoconfiança. Em termos simples, quando você corta a pornografia da sua vida, não é só sobre parar de assistir, é sobre o seu cérebro se reequilibrar, a sua vida se reorganizar, você ter o total controle do seu propósito em suas mãos. O objetivo aqui é ser útil e direto. Eu vou te explicar o que muda, por que muda de forma simples e o que fazer com esses efeitos para transformar numa vantagem real na sua vida. Fechou? Então vamos direto ao primeiro efeito e se prepara. O começo é mais sutil do que você imagina, mas o efeito em cadeia é poderosíssimo. Efeito 1. A recuperação do seu sistema de recompensa. Quando você para de assistir pornografia, você volta a ter prazer nas pequenas coisas da vida, nas coisas mais simples da vida que antes te davam prazer e hoje, por conta do vício, já não te dão mais. Parece sutil, mas é uma grande mudança na sua vida. Em outras palavras, o seu sistema de recompensa, que é a parte do seu cérebro responsável pelo prazer, estava sobrecarregada com estímulos superestimulantes. Ao cortar a pornografia, essa parte do seu cérebro, o sistema de recompensa, ele começa a se recalibrar. Então coisas simples que antes não te davam mais prazer voltam a te dar prazer. Uma caminhada, exercícios, conversar com alguém, uma conversa sincera com alguém, estudar. Isso, que são hábitos simples, volta a te dar prazer. Explicando de uma maneira mais fácil, a pornografia é um estímulo extremamente intenso e repetido. O seu cérebro responde liberando muita dopamina. Então as suas vias de recompensa se acostumam. É a tal da dessensibilização. Você precisa cada vez mais de estímulos para ter o mesmo nível de prazer, você fica viciado. E quando você para, o seu cérebro ele tem a chance de reduzir essa sobrecarga e restabelecer a sensibilidade natural às recompensas. É a neuroplasticidade. O cérebro ele se adapta pior para o excesso, mas ele também pode se adaptar para o melhor com a privação controlada. Um exemplo real. Com 2 a 3 semanas de privação de pornografia, muitos homens relatam que um simples treino na academia, ouvir uma música, até uma conversa profunda com um amigo, trazem um prazer real, quase um uau, isso é bom. Coisas que antes não mexiam, agora mexem, dão prazer, deixam de ser chatas. E a dica que eu vou te dar para você transformar esse efeito numa vantagem real na sua vida é a exposição progressiva a recompensas reais. Então eu quero que você adote pequenas doses de coisas, de hábitos que você pode fazer que vão te dar uma recompensa real. Ou seja, reserve tempo na sua agenda, na sua vida, para você ter atividades que te dão prazer sem ser super estimulante. Exercício leve, contato social, música, algum hobby, leitura, uma caminhada. Resumindo, o primeiro efeito é a recuperação à sensibilidade do prazer. Não é imediato, no começo pode ser até sutil, mas é a base para todos os efeitos que vêm depois. Efeito 2, mais energia e vitalidade física. Um dos efeitos que a galera mais percebe quando deixa de consumir pornografia
é sentir mais energia física. E não é só sensação, isso tem fundamento. Aquela letargia que vinha com ciclos de culpa e masturbação compulsiva tende a diminuir e você recupera a vitalidade. E por que que isso acontece? Vários fatores. Ao reduzir o consumo de estímulos extremos, o seu sono melhora, ou seja, menos interrupções, menos arritmia de repouso. Outro fator: a redução do estresse e da culpa libera recursos mentais, ou seja, menos energia gasta em ruminação. Há também uma realocação de impulsos. Em vez de você gastar a maior parte da sua energia em busca de recompensas digitais, o seu corpo redireciona para funções reparadoras: sono, recuperação muscular, foco. Ou seja, tudo isso cria um efeito composto. As melhorias se somam e você se sente melhor no seu dia a dia. Olha, um exemplo real: muitos homens dizem que a partir da segunda e da terceira semana acordam mais dispostos, seu treino rende mais, eles necessitam menos daquela soneca depois do almoço. Ou seja, onde antes havia uma preguiça constante, surge mais disposição para você completar mais tarefas durante seu dia e para você treinar com mais qualidade. Eu vou te passar 2 ações práticas para você melhorar o seu ganho de energia. E a primeira delas é o sono como prioridade. Fixe um horário para você dormir e fixe um horário para você acordar. Entre 7 e 8 horas por dia de sono ininterruptos vão fazer uma diferença enorme na sua vida. Desliga a tela, não tem acesso à tela de 60 a 90 minutos antes de dormir. Outra ação: luz natural de manhã. Exponha-se ao sol de 10 a 20 minutos logo ao acordar. Isso vai regular o seu ritmo circadiano, vai aumentar o seu alerta. Em resumo, ao cortar a pornografia da sua vida, você não só para com esse hábito, você libera energia para você usar em todas as áreas da sua vida. Você libera energia para você viver melhor. E essa energia é o combustível direto para o próximo efeito. Efeito 3. Aumento de foco e clareza mental. Imagina você terminar uma tarefa sem pegar o celular de 5 em 5 minutos. Esse é o tipo de foco que muitos homens relatam após largar a pornografia. O que muda? Você ganha mais clareza. Você consegue manter a atenção por muito mais tempo, você consegue priorizar as coisas, você consegue pensar com mais profundidade. A sensação é de raciocínio mais limpo e menos mente nublada. E por que que isso acontece? A pornografia treina o seu cérebro a buscar recompensas rápidas, a pular de estímulo em estímulo. Isso enfraquece os circuitos responsáveis por controle executivo, que é a parte do cérebro responsável em focar e a resistir a interrupções. Ao parar, você reduz a busca por gratificação imediata, você permite que o seu córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento, pelo foco, recupere a força. Além disso, a redução de fadiga mental e da ruminação libera a sua capacidade cognitiva, ou seja, você tem mais espaço mental para pensar bem, pensar melhor. Exemplo real: de 3 a 4 semanas sem pornografia, você passa a ler um capítulo de um livro sem perder a linha. Você passa a ter a capacidade de terminar um bloco de trabalho profundo pela manhã e sair satisfeito. Antes, uma tarefa simples virava uma maratona de abas abertas e distrações. Depois fica mais direto e mais eficiente. Eu vou te passar uma ação simples que vai te ajudar a acelerar esse ganho de foco. É uma técnica. O nome dessa técnica é técnica Pomodoro. No que consiste essa técnica? Quando você estiver focado num trabalho, tente focar durante 25 minutos ininterruptos. Após esse tempo, você dá 5 minutos de descanso. Então, é 25 minutos de trabalho, mais 5 minutos de descanso. Você repete isso durante 4 vezes, vai dar um período de 2 horas. Depois você faz uma pausa longa, certo? 4 vezes de técnica Pomodoro, faz uma pausa longa, depois você retoma a técnica Pomodoro até o final do seu trabalho. Em resumo, ao cortar a pornografia, você reduz o impulso por estímulos imediatos. Você dá ao seu cérebro
a chance de reconstruir a capacidade de foco. Isso prepara o terreno para você lidar melhor com as emoções, que é o nosso próximo efeito. Efeito 4. Mudanças emocionais. Flutuações e depois estabilidade. Cuidado, nas primeiras semanas você pode passar por uma montanha russa emocional, mas depois isso se estabiliza. E eu vou te explicar o porquê. O que acontece? No começo você pode até sentir oscilações fortes, irritação, ansiedade, tristeza, ondas de tédio, entorpecimento emocional. Mas com o tempo, depois desse período de reajuste, vem uma estabilidade emocional mais consistente e uma sensação maior de controle sobre suas reações. E por que isso acontece? Porque a pornografia ela funcionava como um regulador emocional externo, um modo de fugir, aliviar tensão, um modo de buscar uma recompensa rápida. Então, quando você tira essa muleta, o seu cérebro, o seu sistema emocional precisam aprender a regular sem esse atalho. Tecnicamente falando, você tem alterações temporárias nos níveis de dopamina e de outras substâncias. Isso acaba se traduzindo em ansiedade e irritabilidade. Psicologicamente falando, velhos gatilhos e emoções reprimidas surgem porque não há mais fuga imediata. Isso é parte do processo de limpeza emocional que você está fazendo. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que essa janela, essa instabilidade emocional, é exatamente o que precisa para sua verdadeira regulação emocional aparecer mais forte e mais saudável. Dados reais. Muitos homens relatam que nas primeiras semanas eles ficam muito mais explosivos com pequenas coisas, com uma mensagem atrasada, com o trânsito. Depois de 3 a 6 semanas, essa reatividade tende a diminuir. Então você passa a responder ao invés de reagir. E emoções como frustração acabam passando bem mais rápido. Eu vou te passar 2 ações que vai te ajudar a lidar com essa oscilação emocional. A primeira ação é você nomear essa emoção que você está sentindo. Por exemplo, você sente raiva, você para, você identificou, você fala, isso é raiva. Se você está irritado, isso é uma irritação temporária. Se você está frustrado com um não que você recebeu, você para, respira, tenta identificar a emoção, fala, isso é frustração. Só o fato de você nomear a emoção já dilui, a emoção fica menor. E a outra ação que eu quero que você faça é uma técnica de grounding ou respiração box. Você vai inspirar durante 4 segundos, vai manter o ar nos seus pulmões durante 4 segundos, vai expirar durante 4 segundos, vai esperar mais 4 segundos para inspirar novamente. Tá certo? Então você vai cada período desse, 4 segundos, é uma técnica de grounding. Isso é uma técnica de grounding, vai te ajudar a retornar ao centro. Em resumo, fique preparado para as oscilações, porque vai acontecer. Oscilações vai acontecer antes de você chegar nesse período de estabilidade. E quanto mais preparado você estiver, melhor você vai lidar com essas oscilações emocionais. É desconfortável, mas isso é sinal de que seu cérebro está se reorganizando. Isso abre espaço para uma vida emocional mais forte. Agora que você começa a controlar as suas emoções, vem algo que muda a sua presença perante as outras pessoas. Efeito 5. A redescoberta da sua energia sexual e da sua masculinidade. Esse é o efeito que muitos homens chamam de game changer. Quando a pornografia sai de cena, algo poderoso reaparece. A energia sexual volta a ser uma força que te impulsiona na vida, e não só um impulso isolado. E o que acontece? A sua libido se reconecta com experiências reais, atração por pessoas de carne e osso, presença nos encontros, iniciativa sexual mais alinhada à intimidade, menos dependência de estímulos extremos. Para muitos homens, isso significa mais confiança, mais iniciativa, é uma sensação de masculinidade mais genuína. E por que isso acontece? A pornografia condiciona a resposta sexual
a imagens específicas e a respostas rápidas. Seu cérebro aprende a responder a clipes e padrões irreais. Então, quando você para, você dá a chance do seu cérebro de se dessensibilizar a esses estímulos artificiais. Você reinicia a ligação entre desejo e interação real. O seu cérebro desaprende um padrão e reaprende um outro padrão mais natural. Psicologicamente falando, parar cria espaço para que você desenvolva mais presença, coragem de se aproximar e uma autoimagem mais íntegra. Tudo isso alimenta sua energia sexual de forma positiva. Exemplo real: muitos homens relatam que algumas semanas depois de parar de assistir pornografia, eles sentem uma ligação mais relacionada à pessoa, à voz, ao cheiro, à conversa, ao invés de imagens. Quando saem para um encontro, eles ficam mais presentes, menos ansiosos. Em relacionamentos, eles reclamam menos desempenho, eles sentem mais conexão, porque a excitação ela vem de um contato humano e não com a comparação de algo impossível. Então, eu vou te passar 2 ações práticas que vão te ajudar a acelerar e solidificar essa redescoberta da sua energia sexual. A primeira ação é pratique presença. Um exercício simples: quando você estiver conversando com uma pessoa, olhe nos olhos no mínimo por 60 segundos, desligue o celular e pratique a escuta ativa. Preste atenção no que a pessoa está falando. Esteja presente na conversa. A segunda ação é você treinar a aproximação segura. O que isso significa, aproximação segura? É você, ao encontrar-se com uma mulher, você não ter intenções sexuais, apenas curtir a conversa. Conversas, convite para um café, tudo para fortalecer uma iniciativa social. Só isso. Resumindo, quando você para com a pornografia, sua energia sexual pode voltar a ser uma força construtiva. Mais presença, mais iniciativa, mais masculinidade real. Esse movimento abre espaço para algo mais essencial nas relações: a intimidade verdadeira. Efeito 6. Melhoria nas relações interpessoais, melhoria na sua intimidade. Quando a pornografia sai da equação, algo muda nas suas relações. E não é sobre sexo. É sobre presença, confiança, conexão real. E o que acontece? Você passa a se relacionar de forma mais presente, menos comparativa, menos ansiosa. A intimidade emocional e física tende a se tornar mais profunda, porque você está ficando excitado pela pessoa que está na sua frente, não por uma imagem que está no computador. Isso melhora conversas, compromisso, confiança mútua. E por que isso acontece? A pornografia, ela cria uma expectativa irreal, condiciona o cérebro a padrões que não existem na vida real. Isso gera comparação, insegurança, ansiedade de desempenho. Ao parar com a pornografia, você reduz essas interferências, diminui comparação, você aumenta a sua capacidade de se abrir com o outro, você aumenta, melhora a sua empatia, você melhora a sua leitura emocional da pessoa que está na sua frente. Além disso, quando você tem mais foco e menos busca por estímulos externos, você passa a dar mais atenção para o outro, para ouvir, para perceber sinais, para responder de forma mais sensível. Isso aumenta a sua intimidade. Então eu vou te passar 2 ações práticas que vão te ajudar a fortalecer e solidificar essa intimidade com o parceiro. A primeira é a escuta ativa, que eu já te passei nos outros efeitos. E a segunda ação são exercícios de presença, que é você ficar o máximo de tempo com a pessoa sem assuntos profundos, apenas olhando nos olhos, estando presente. Resumindo, cortando a pornografia da sua vida, você abre espaço para relacionamentos reais, relacionamentos íntimos, relacionamentos verdadeiros. Isso vai alimentar a sua autoestima, vai alimentar o sentido de vida. E falando em autoestima e sentido, o próximo efeito que a gente vai ver é sobre comportamento a longo prazo. Como tudo isso fortalece seu propósito e a sua identidade. Efeito 7. Autoestima, propósito e comportamento a longo prazo. Esse é o efeito que transforma tudo no médio e no longo prazo. Controlar esse hábito fortalece a sua identidade. Isso reverbera em todas as decisões da sua vida. O que acontece quando você conquista o controle
sobre um comportamento compulsivo, a sua autoestima cresce, a sua sensação de autodomínio aumenta e você começa a tomar decisões mais alinhadas com seu propósito. Não é só sentir-se bem, é agir de forma diferente, mais consistente. É colher resultados reais na carreira, nos relacionamentos, é você conquistar seus objetivos, as metas que você definiu na sua vida. E por que isso acontece? Psicologicamente falando, é a lógica da autoeficácia. Cada pequena vitória que você dá aumenta a crença de que você é capaz. Neurobiologicamente falando, você repetir ações alinhadas com seus objetivos cria laços, conexões neurais novos. E cada vez que você repete essas ações, mais fortalecida é essa conexão neural. E o cérebro passa a priorizar esses comportamentos que sustentam esse novo padrão de identidade. Em outras palavras, o sucesso em você controlar o impulso gera um efeito bola de neve. Você começa a escolher o que fortalece a versão de você que quer ser. Você passa a recusar convites que você sabe que vai atrapalhar suas metas. Você começa a arriscar projetos que antes você evitava por causa de vergonha, por causa de baixa autoconfiança. Você se sente menos vergonha de correr atrás das coisas que realmente importam. Pequenas decisões alinhadas foram somando grandes mudanças no perfil da sua vida. E uma ação que eu vou te orientar a fazer para você fortalecer e solidificar esse novo comportamento é o inventário de valores. Você vai escrever 3 prioridades que definem o seu propósito. Você vai alinhar objetivos com essas prioridades. Em resumo, você parar com esse hábito não é só parar de assistir algo, é você reconstruir uma nova identidade, é construir uma nova versão de você com mais autoestima, com mais clareza de propósito. Esses são os ganhos que se acumulam e mudam a sua vida a longo prazo. Agora eu quero saber: qual desses efeitos mais te surpreendeu, mais te motivou a fazer o NoFap? Comenta aqui embaixo, eu leio cada comentário e dependendo do comentário ele vira até um novo tema de vídeo. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, se inscreva no canal. Eu tenho uma playlist que chama Reinício Masculino, que vai te dar os primeiros passos para se livrar desse vício maldito. Lembre-se, largar da pornografia não é só sobre cortar um hábito, é sobre você recuperar o autocontrole, energia, o seu propósito de vida. Eu sou o Marcelo Félix e minha missão nesse canal é simples, é te ajudar a dominar a sua mente, o seu corpo, a sua vida. Foi uma honra para mim ter você até essa parte do vídeo. E eu espero que você conquiste toda a liberdade do mundo. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus.